Olá, pessoal, tudo bem? Bom, a nossa aula essa semana a gente vai continuar com o contrato de trabalho, né? Na aula passada a gente começou a falar do tema contrato de trabalho, aí eu fiz uma introdução com vocês, as características, o conceito de contrato de trabalho dentro da CLT, né? Aí a gente analisou até o contrato de equipe, depois a gente evoluiu um pouquinho, fomos para as hipóteses de contrato de prazo determinado, os prazos, né? E agora, deixa eu só segurar um pouco aqui para não ficar aquele chiador do microfone, tá? Agora, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho de. Na aula passada, a gente falou até a nova contratação, né? Até a possibilidade de você ter um novo contrato por prazo determinado, desde que se respeite o prazo mínimo de 6 meses entre um e outro. A não ser que esse contrato, né, esse segundo contrato, seja para execução de serviço especializado ou que dependa de certo acontecimento. Expliquei para vocês isso. A questão agora é a seguinte: professor, eu fiz um contrato por prazo determinado nos termos da CLT, né, conforme determinou a CLT, fiz o contrato entre empregado e empregador, né, e o contrato encerrou, né, ocorreu a extinção. O que eu tenho que pagar para esse empregado? Né? Ou seja, o que é devido para esse empregado? Bom, se o contrato, então a gente procura nos slides aí, depois de nova contratação, a gente vai falar de extinção antecipada e motivado do contrato a termo da CLT. Bom, se o contrato, tá, por prazo determinado, extinguir na data prevista ou naquela previsão aproximada que nós estipulamos, então ele extinguiu naquela data prevista ou naquela data fixada. O que você vai pagar para o empregado? Se o contrato extinguiu no que era previsto, né, você não tem que pagar aviso prévio, tá? Se o prazo é determinado, não faz sentido você pagar aviso prévio, ok? Você não tem que pagar multa de 40% do FGTS, ok? Por quê? Porque o contrato é extinguindo na data correta, ou na previsão que estava no contrato. Então, o que você paga num contrato por prazo determinado quando ele se extingue, né, normalmente, dentro da previsão? Bom, você teve que pagar os salários dos meses, então você vai quitar ali os dias trabalhados no último mês, o saldo de salário, né? Então tem salários para você pagar, né? Referente ao último mês, pelo menos, porque a gente presume que os outros meses você pagou certinho, né? Você vai ter o FGTS ter que ter recolhido ele durante todo o contrato, e agora no final se recolhe referente aos últimos dias trabalhados, né? Então, durante o contrato teve que pagar o salário e o FGTS, e agora no final você recolhe o FGTS dos salários, né, que você teve que pagar pelo saldo de salário agora no finalzinho. O 13º, né, de todo o contrato, então se um contrato durou menos de um ano, você vai pagar o 13º proporcional. Se o contrato durou mais de um ano, você já pagou o 13º do ano anterior, né? Porque 13º nós vamos ver, ele tem que ser pago todo final de ano, né? Até 20 de dezembro tem que ser quitado. Então aí você vai quitar a diferença, o proporcional. Então vamos imaginar que o cara trabalhou de janeiro a maio do ano seguinte. Então quer dizer, em dezembro do ano anterior você pagou o 13º do ano anterior. Aí agora você vai quitar de janeiro a maio, ou seja, o proporcional de 13º do último ano que ele estava trabalhando para você, tá? Férias é a mesma coisa, só que férias eu não quito no final do ano, férias eu quito a cada 12 meses, né? Então, ele trabalhou de janeiro a maio, então de janeiro a janeiro deu férias, eu já tive que ter pago essas férias, se eu não paguei, vou ter que pagar agora, né? Mais um proporcionalzinho que ficou aí de fevereiro, janeiro, fevereiro a maio. Então, quer dizer, se o contrato é de 2 anos, né? Vamos imaginar que o contrato foi feito por 2 anos mesmo, né? Então, quer dizer, vai ter 2 férias para receber, né? 2 férias mais um terço, 13º dos 2 anos, então 24 meses de 13º, né? 2 anos, dá 24 meses, mas paga, terminou um ano, paga, chegou no final do outro ano, paga, né? Ou no final do contrato, quita o proporcional. Então tem 13º para receber, tem férias mais um terço para receber, tem o FGTS para sacar, né? Porque foi depositado durante o contrato, veja, aqui não tem a multa, porque terminou normalmente, né? Os últimos dias trabalhados, né, porque os salários já foram pagos. Então você vai ter saldo de salário, você vai ter liberação do FGTS,
vai ter o pagamento de férias e 13º proporcional, ou se deu integral, tem que quitar aqui na rescisão, né? Não tem seguro-desemprego, tá? No prazo determinado não tem seguro-desemprego, a regra é que seguro-desemprego só é devido na rescisão sem justa causa ou na rescisão indireta, né? E não tem a multa de 40% e também não tem aviso prévio. Então, o que vai ter? Saldo de salários, saldo de salários últimos dias trabalhados, tá? O FGTS que foi recolhido e o recolhido desses últimos dias trabalhados sobre esses últimos dias, porque o FGTS é recolhido sempre sobre a remuneração, né? Então, se eu ainda tenho que quitar alguns dias de trabalho, ainda vou ter que pagar um pouquinho de FGTS sobre esse salário que eu quitei, esse saldo que eu quitei no final. O 13º e as férias mais um terço, proporcional ou integral, dependendo do período do contrato, tá? Então isso é o que você teria que receber normalmente se o contrato encerrasse na data prevista, tá? Agora, qual que é o problema? O problema... Eu tenho implicância com isso aqui, pessoal, que eu tenho medo disso aqui fazer aquele chiado irritante. Qual que é o problema? O problema ocorre quando o contrato é extinto antes do que foi combinado. Porque se passar da data que foi prevista e você continuar trabalhando, vira prazo indeterminado. Aí são outras regras, né? Prazo indeterminado, que é o que o juiz e a legislação quer, que a pessoa continue trabalhando, né? Mas se encerrar antes, como é que eu faço como empregador ou se eu sou empregado e peço para sair antes? Tem que pagar alguma coisa? Tem multa? Não tem? Então, vamos fazer, eu vou dar um exemplo para vocês de um contrato de experiência, para ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Então vamos imaginar o seguinte, anota aí, anota aí. Num contrato de experiência que eu fiz por 90 dias, então eu faço um contrato de experiência por 90 dias direto. Eu poderia ter feito por 45, mas eu fiz por 90 dias, só para facilitar o exemplo. Fiz um contrato de experiência por 90 dias direto. 30 dias, os primeiros 30 dias se passaram, eu não gostei do empregado, rescindi com ele, então antes dos 90 dias, no 30º dia, e não paguei nada para ele. Não paguei nada, nesses 30 dias eu não paguei nada. O que eu devo pagar para ele? Tá entendendo? Então, fiz um contrato por 90 dias, 30 dias ele trabalhou para mim, eu não gostei, rescindi antes com ele e não paguei nada. O que eu devo pagar para ele desses 30 dias ou desse período? Bom, 30 dias, tá? Eu tenho que quitar. Então eu tenho que quitar 30 dias de salário. Então o que eu tenho que pagar para esse cara quando eu encerro com ele no 30º dia? Primeiro, vamos lá, primeiro, 30 dias de salário. 30 dias de salário. 1/12 desses 30 dias. Então, todo o proporcional do período trabalhado de 13º e férias eu tenho que pagar. Então, 30 dias de salário, 1/12 de férias, mais um terço, né? 1/12 de 13º, mais um terço, e o FGTS desse mês. Tem que pagar aviso prévio? Não. Prazo determinado não tem. Mas encerrou antes. Nessa regra, não. Tá? E multa também? Não. De 40%. A multa de 40% tem divergência, tá? Tem gente que entende que é devido, tem gente que entende que não é devido. A lei não fala nada. Mas há entendimento da doutrinário e jurisprudencial forte de que é devido a multa de 40% sobre esse um mês de FGTS, porque a rescisão foi antes, tá? Mas eu tenho as minhas dúvidas reais em relação a isso, eu já explico por quê. Então veja, 30 dias de saldo de salário tem que pagar, 1/12, porque se foi 30 dias, 1/12 de férias, mais um terço, 1/12 de 13º, né? O mês do FGTS e só. Referente a esses 30 dias. Só que qual que a legislação me diz? Como eu encerro antes, eu tenho que pagar uma multa, uma indenização para o empregado. Qual é essa indenização? A indenização equivale a metade ou 50% dos salários do período que faltava para ser cumprido o contrato. Então, é uma indenização equivalente a metade dos salários do período que faltava para acabar o contrato. Então, se eu fiz um contrato de 90 dias e ele trabalhou só 30 dias, quer dizer que faltavam 60 para cumprir.
eu tenho que pagar metade dos salários desses 60 dias para esse empregado, que equivale a um salário de 30 dias, porque se é 60 dividido por 2 dá 30. Então, se ele ganha, por exemplo, lá, R$ 2.000, né? Vamos dar um exemplo aí, eu contratei por 90 dias, né? Vamos fazer até a conta aqui. Vou colocar um exemplo para vocês. Ele ganha R$ 2.400. O salário do empregado é R$ 2.400. Eu fiz um contrato de experiência por 90 dias. 30 dias ele trabalhou para mim, tá? 30 dias ele trabalhou para mim e eu rescindi antes. O que eu tenho que pagar? Os 2.400 desses 30 dias. Então, ele trabalhou 30 dias para mim, né, rescindi no 30º dia. Não respeitei os 90. Eu tenho que pagar os 2.400 desses 30 dias. De 13º, não são 12 meses? 2.400 dividido por 12, R$ 200, porque é um mês, né? Então, vou pagar R$ 200, um dozeavo de 13º. E, no caso das férias, eu vou pagar um dozeavos mais um terço. Então, quer dizer, 30 dias de salário, 2.400, um dozeavos de 13º, porque esses 30 dias deu um mês, então eu tenho que quitar, dá R$ 200. Um dozeavos de férias mais um terço, então vai dar R$ 200 mais um terço, que é 66, vai dar 266 e uns quebrados. Um mês de FGTS, 2.400 vezes 8%, R$ 192, porque 8% de 2.400 é R$ 192, né? Acho que é isso mesmo. Vezes 8% é R$ 192, né? Então, do período trabalhado, os 30 dias eu tenho que quitar tudo. Salário, 13º proporcional, férias proporcional mais um terço e FGTS. E ainda vou ter que indenizá-lo. Bom, se o salário é 2.400 e faltavam 60 dias, né? 2.400, faltavam R$ 4.800 para acabar o contrato. Eu tenho que pagar metade, 2.400. Então eu tenho que indenizar esses 60 dias, né? Como que eu indenizo esses 60 dias? Por metade, tá? Então eu pago mais 2.400. Então ele sairia com os 2.400 dos 30 dias que ele trabalhou, mais R$ 200 de um dozeavos do 13º desse mês que ele trabalhou, mais R$ 266 de um dozeavos de férias mais um terço desse mês que ele trabalhou, mais R$ 192 do FGTS desse mês que ele trabalhou, mais R$ 2.400 de indenização. Aí do período desses 60 dias que ele não trabalhou, não tem 13º, não tem férias, não tem FGTS, não tem nada. É só a indenização. Do período que ele não trabalhou, eu tenho que pagar só metade dos salários, é só a indenização, tá? Que no nosso setembro vai dar R$ 2.400, porque são 60 dias. E cada mês é 2.400, eu pago referente à metade, né? Metade de 60 é 30, 30 é 2.400. Na minha conta aqui, ele teria direito a R$ 5.458, uma conta bem por cima, assim, só para vocês terem uma ideia. R$ 5.458, né? Se a empresa contratar o cara direto por 90 dias, no 30º dia não quiser mais rescindir com ele antes, injustificadamente, antecipadamente, né? E com um salário de 2.400, né? Ela teria que pagar isso para ele referente a esses 30 dias, mais a indenização dos 60 que ficou faltando, né? Então, veja, por isso que nos contratos de prazo determinado, dificilmente se faz 90 dias ou 2 anos. Porque se ocorrer a rescisão antecipada, né, o empregador vai ficar caro para ele. Imaginem vocês num contrato feito por 2 anos com uma pessoa que ganha R$ 10.000. Entendeu? Eu faço um contrato para um cara especializado, né? R$ 10.000 por mês por 2 anos. Passa 6 meses, eu não quero mais o cara. Falta 18 meses para o contrato acabar. Ou seja, 180 mil. Só de indenização eu vou pagar 90 para ele. Mais os 6 meses que ele trabalhou de 13º, de férias, de FGTS. Veja. Entenderam? Então, o que é o normal? O normal é você fazer o contrato picado, né? No caso, experiência 45 mais 45, no caso de 2 anos, né? Nas outras duas hipóteses, que é 2 anos, 1 ano mais 1 ano, né? Você fazer assim para que você evite essa indenização. Professor, mas se for o empregado que rescindir antes,
Isso tudo está ali, gente, no slide 479, 480 e 481. Eu estou explicando esses artigos. Então, se quiser abrir a CLT, 479, 480 e 481. Se o empregado que rescindir antes, se é o empregado que pede para sair, é a mesma coisa. Ele vai ter que, se ele gerou prejuízos para a empresa, né, ele vai ter que indenizar a empresa. Segundo a CLT diz assim, ó, o empregado que rescindir antes vai ter que indenizar a empresa todos os prejuízos que causar. Se você ler o caput 480, vai falar isso, todos os prejuízos que causar. Então, vamos imaginar que a empresa, nesse um mês, deu um curso de 5 mil reais para ele. Se você ler o caput, vai falar, ó, vai ter que pagar os 5 mil, ou seja, ele não vai ter nem dinheiro para pagar. Né? Só que o parágrafo, acho que o único, o parágrafo primeiro, pois estou sem a CLT aqui, mas é o parágrafo, acho que o único parágrafo primeiro, eu já pego isso para vocês, diz o que para a gente? Que o empregado vai indenizar o patrão no limite daquilo que ele receberia se ele tivesse sido demitido sem justa causa. Então veja, se o empregado pede a rescisão, né, em um mês, nesse 30 dias ele fez um curso lá de, sei lá, 5 mil reais, vamos colocar um curso mais alto, a empresa pagou um curso para ele de 10 mil reais, ele foi lá e fez. Aí deu os 30 dias e ele falou, não quero continuar. Eu vou poder descontar os 10 mil dele? Não. Quanto que ele receberia de indenização se a empresa tivesse rescindido com ele? No salário de 2.400, ele receberia uma indenização de 2.400, não é? Nós fizemos a conta. Então, a empresa pode descontar no máximo 2.400 dele. Ou seja, aquilo que ela pagaria para ele de indenização se ela rescindisse antecipadamente. Esse é o limite que o empregado vai indenizar na empresa. Então, se ele fez um curso de 10 mil, o máximo que a empresa poder descontar dele referente a esse prejuízo é 2.400, que é aquilo que ele receberia se ele tivesse sido demitido antes. Se tivesse sido demitido antes, entendeu? Então, veja, é importante que a gente saiba que o empregador, deixa eu tentar achar aqui, o empregador, ele tem que ter esse cuidado na hora da contratação, porque senão ele vai ter que indenizar. Agora, pode ser também que o empregado tenha que indenizar. E eu vou dizer para vocês uma coisa, pessoal. Estou pegando o artigo aqui, tá? Vou dizer para vocês uma coisa. O empregado, ao indenizar, tem que ficar limitado à metade daquilo que ele receberia. E os empregadores não comprovam prejuízo, não. Os empregadores falam assim, ele pediu para sair antes, tudo bem. O prejuízo é presumido, porque eu estou ficando sem mão de obra, eu estou tendo que arrumar uma outra pessoa e vou ter que treinar essa pessoa. Então o empregador justifica que se ele está saindo, o empregado está rescindindo antes, ele vai descontar essa metade. Então é muito comum as empresas, quando fazem um contrato prazo determinado, principalmente contrato de experiência, o empregado pede para sair antes do tempo, elas descontam mesmo essa metade de indenização dos salários que faltavam. Porque eles falam que ocorreu sim, o prejuízo ali é presumido. Eu fiquei sem uma mão de obra, eu estou tendo que treinar outra pessoa, contratar alguém de emergência, entendeu? Então houve prejuízo. Então aí elas justificam assim e acabam descontando. Então quer dizer, quando o empregado rescinde antes, provavelmente se vocês têm um caso aí que o empregado rescinde antes do tempo, a empresa vai acabar fazendo o que? Essa conta. Bom, quantos dias faltava para ele cumprir o contrato todo? Faltava 40 dias? Então eu vou descontar o equivalente a 20 dias de salário na rescisão. Mas e se a rescisão não der para receber tudo? A rescisão nunca pode ser negativa, tá? O empregado nunca pode sair devendo da empresa. Mas a rescisão pode ser zerada. Então, sei lá, se ele tinha R$ 1.000 para receber de rescisão e a indenização que ele deveria pagar seria tipo de 1.200, a empresa vai descontar os 1.000 e o empregado vai sair com o zero. Isso pode acontecer, tá? Ele não pode sair devendo. Devendo, tá? Tô achando aqui os artigos, ó, só para que vocês entendam. Aí tem uma dica agora, tem um artigo que dá uma solução muito fácil para essas situações, para evitar essas indenizações, sabe? Então tem um artigo que dá uma solução muito fácil, que é o que a gente vai ver já. Então aqui, ó, em 479 diz assim, nos contratos que tenham termo estipulado, prazo determinado, né,
O empregador que sem justa causa, tá vendo? Tem que ser sem motivo, porque se tiver justa causa, aí não tem a indenização, né? Então, se o empregador rescinde com o empregado por justa causa, ele não tem que indenizar por metade os salários que faltavam, né? Se é o empregado que rescinde com o empregador, porque o empregador não está cumprindo as obrigações, o empregado então está rescindindo com motivo, o empregado também não tem que indenizar por metade, tá? Então, o 479 diz assim: nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato, tá? O 480, havendo o termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, aí é para o empregado, tá? Sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato resultaram, tá vendo? Ele fala que tem que indenizar todos os prejuízos, e não é bem assim. Olha lá o parágrafo 1º. A indenização, porém, não poderá exceder aquela que teria direito o empregado a idênticas condições. Então, quer dizer, o empregado não pode pagar mais de indenização do que aquilo que ele receberia se a empresa rescindisse com ele antes do tempo, sem motivo justo. Tá? E qual que é a saída para essa situação? A cláusula assecuratória. O que é isso, professor? Se a empresa, isso você não vai encontrar em contratinho de livraria, não, tá? Se a empresa, né, ela montar o contrato, o jurídico dela montar o contrato, isso é bom para contratos grandes. Contrato de experiência, isso não vai fazer diferença, não, tá? Às vezes não vai dar diferença nenhuma. Mas imagine você vai fazer um contrato de 2 anos com um cara que ganha bem. Então, sua empresa vai contratar uma pessoa que vai ganhar aí, igual eu falei para vocês, 10 mil por mês, um contrato, e a pessoa aceita fazer o contrato, mas tem que ser de 2 anos, né? Ela falou, menos de 2 anos não compensa para mim. E aí você tem esse receio, fala, putz, se em 6 meses eu não gostar, ou se no primeiro mês eu não gostar, e aí eu quiser rescindir, vou ter que pagar metade dos salários, vai dar uma indenização alta. O que você pode fazer? Você pode colocar uma cláusula nesse contrato, chamada cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. O que é isso? Quando a gente quiser rescindir, então, cláusula que assegura, assecuratória, o direito recíproco de nós dois de rescisão antecipada. Ou seja, quando eu quiser rescindir com ele antecipadamente, eu lanço mão dessa cláusula que está prevista no contrato, e na hora que eu for pagar as verbas decisórias para ele, eu não tenho que pagar a indenização, porque eu faço com que as verbas decisórias ali, quando eu uso essa cláusula, sejam as verbas decisórias de um contrato por prazo indeterminado. Então, no momento da rescisão para pagar as verbas decisórias, eu aplico as verbas decisórias do contrato por prazo indeterminado. E aí, ao invés de eu ter que pagar essa indenização por metade do período que faltava, eu pago o aviso prévio. Então, neste caso, eu consigo ter aviso prévio no prazo determinado. Então, raciocina. Vamos pensar nesse exemplo dos 90 dias, né, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Lembra que nos 30 dias rescindiu? Então, foi feito um contrato por 90, nos 30 dias a empresa rescindiu. E aí ela teve que pagar lá 5.400 e pouco, porque juntou a indenização mais o período trabalhado. Vamos imaginar que a empresa tivesse essa cláusula assecuratória. Olha para você ver como é que não ia fazer muita diferença num contratinho pequeno. O que ela ia ter que pagar? Vamos lá, a empresa fez um contrato por 90 dias, o cara ganha 2.400, no 30º dia a empresa falou, não quero mais. Não quero mais. Ela ia ter que pagar os 30 dias de salário, um 12º de férias, mais um terço, um 12º de 13º e o mês do FGTS. E o aviso prévio. Só que o aviso prévio, ele se projeta. O aviso prévio, ele se projeta no contrato, né? Então, na verdade, a empresa teria que pagar um mês de salário que ele trabalhou, mais o mês do aviso, porque ela lançou a mão da cláusula securatória. Então, no momento da rescisão, vira prazo indeterminado para fins de verbas rescisórias. O contrato não é modificado para prazo indeterminado. No momento da rescisão, eu calculo as verbas rescisórias de um prazo indeterminado, tá? Então, veja, eu tenho a cláusula securatória, eu tiro essa indenização por metade e pago o saldo de salário de 30 dias mais o aviso prévio. Só que aqui, somando o aviso, dá 2 meses, porque o aviso tem que ser projetado, o aviso é como tempo trabalhado. Mesmo que eu indenize, o aviso prévio sempre tem que ser projetado no contrato, né?
Então são 2 meses. E aí acabam sendo 2/12 de 13º, 2/12 de férias mais um terço e 2 meses de FGTS. Se você fizer a conta, vai ficar mais caro você usar a cláusula securatória nesse caso. Não compensou, aí não usa. Entendeu? Num contratinho pequeno, a cláusula securatória pode sair mais cara. Agora, porque ó, você imagina, ia sair 5.400 no outro. Agora, de aviso prévio de salário já sai 4.800. 4.800. O 13º são 2 meses, porque o mês do aviso projeta são R$ 400. As férias são 266 mais 266. E o FGTS também são de 2 meses, 192 mais 192. Ó, saiu 6.116. Na minha conta saiu mais caro. Então não compensou usar essa cláusula securatória. Professor, quando que compensa? Quando o contrato é grande. Imagina um contrato de 2 anos, igual eu falei para vocês, que o cara ganha R$ 10.000. Ele trabalha 6 meses para você. Você vai quitar os 6 meses de 13º, 6 meses de férias, né, os 6 meses de FGTS. E aí, se não tivesse a cláusula, você ia ter que pagar os 18 meses por metade. 18 vezes 10, 180, ia ter que pagar 90 mil de indenização ali. Mais os 6 meses de salário, 13º e férias esses 6 meses e FGTS esses 6 meses. Se eu tenho a cláusula securatória, eu vou pagar só o quê? Só o aviso a mais. Né? Então eu vou pagar os 6 meses de salário, que eu já venho pagando, então no final não ia ter que pagar nada de salário, só o saldozinho dos últimos dias. O aviso prévio, que é 10 mil, né? E esse mês de aviso prévio ia integrar, ia dar 7/12 de férias, 7/12 de 13º, 7 meses de FGTS. Então, quer dizer, ia sair muito mais barato, porque ao invés de 90 mil, eu ia pagar só os 10 mil do aviso e mais um reflexozinho de um mês desse aviso no 13º, nas férias, no FGTS, que não vai dar nem R$ 15.000, eu acredito. Entendeu? Então, veja, nesses contratos grandes, contratos que você faz de até 2 anos, em que o salário é alto, aí compensa ter a previsão da cláusula securatória. E aí tanto o empregado quanto o empregador pode lançar a mão. Se o empregado lançar a mão, é bom para ele também, porque ele não tem que indenizar, ele aí só cumpre o aviso, entendeu? Aí o empregado tem que, entre aspas, dar o aviso prévio e cumprir o aviso prévio. No caso, o contrato é por prazo determinado, mas como ele lançou mão da cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, que está prevista no contrato, ele fala, olha, eu vou dar o aviso prévio então, vou lançar mão da cláusula, vou fazer a rescisão usando essa cláusula, vou cumprir o meu aviso prévio de 30 dias e no final vocês me pagam as verbas decisórias. E aí o empregado não tem que indenizar nada, né? Porque num prazo determinado, quando o empregado pede demissão, ele cumpre o aviso, recebe as verbas, não tem que indenizar nada, né? Então, quando eu tenho um contrato grande de valor alto, aí sim compensa você utilizar e colocar essa cláusula seguratória. Né? Agora, esses contratinhos de experiência de 90 dias, que o salário é pequenininho, sinceramente, às vezes fica até mais caro. Né? Mas pode pôr a cláusula, só não usá-la. Né? Agora, o prazo determinado, grande, com valor alto, a solução para a indenização ser diminuída seria essa cláusula que está no artigo 481. Ó. Aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula asseguratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, por isso que chama cláusula asseguratória do direito recíproco de rescisão antecipada. Né? Então, que tiverem cláusula asseguratória do direito recíproco de rescisão antecipada, aplicam-se caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Então, caso as partes queiram, né, lançar mão dessa cláusula, no momento da rescisão, aplica-se os princípios, né, paga-se as verbas da rescisão de um contrato por prazo indeterminado. Tá? O contrato continua determinado, mas no momento da rescisão, paga-se as verbas do prazo indeterminado. Então, nos contratos altos, de altos valores e prazos grandes, compensa ter essa cláusula aqui, tá bom? Então, aí eu coloquei para vocês, eu expliquei nesse slide para vocês esses 3 artigos, né? O 479, né? O 480, que no caso é o empregado que rescinde, e o 481. E a súmula 163, ela diz isso, né? Só que tem que ler com atenção. A súmula 163, ela fala,
é devido aviso prévio no contrato por prazo determinado, desde que cumpra o artigo 481 da CLT. Ou seja, o que a súmula quer dizer? Aviso prévio no prazo determinado não pode, a não ser se você colocou cláusula securatória. E com base no artigo 481, utilizando a cláusula securatória, você pode sim ter o aviso prévio no prazo indeterminado, porque a cláusula securatória vai fazer com que as verbas decisórias no momento ali da rescisão sejam do prazo indeterminado, tá? Então, cuidado com essa súmula 163, porque às vezes a gente pergunta na prova assim, tem aviso prévio no prazo determinado? A resposta é não, não tem. Salvo se no contrato por prazo determinado a parte tiver a previsão da cláusula securatória e usar a cláusula securatória. Aí sim vai ter aviso prévio. Se não, se for um contrato por prazo determinado normal ou que a parte não usou essa cláusula, não tem aviso prévio, tá bom? Vamos ver aqui a próxima. Próxima é interrupção e suspensão no curso do contrato. Isso aqui também é interessante. O artigo é meio confuso, né? Que eu coloquei para vocês aí. O artigo não é muito bonzinho, não. Mas o que ele quer dizer? Como assim interrupção e suspensão no curso do contrato prazo determinado? Isso é muito comum as pessoas perguntarem. Professor, eu fiz um contrato de experiência com o empregado, fiz por 45 dias. Deu, sei lá, 10 dias, ele foi afastado. Está com auxílio-doença. Já faz 90 dias que ele está afastado, agora cessou, ele quer voltar. Entenderam o que eu estou falando? Eu fiz um contrato de experiência por 45. Eu não prorroguei, fiz por 45. Podia prorrogar, não deu nem tempo. No 10º dia, ele teve um problema de saúde e se afastou por auxílio-doença. Normal, auxílio-doença normal. Comum, não houve acidente de trabalho. Ficou 90 dias afastado. A questão é, nesse período de 90 dias, então ele trabalhou 10, faltavam 35 dias. Esses 35 dias correram, contaram, ou não? Quando ele afasta pelo benefício previdenciário, pelo INSS, para de contar esses 35, aí quando cessa, ele volta e continua a contar os 35 que faltavam. Essa sempre é a dúvida. A CLT diz o seguinte, se você quer fazer parar de contar, né, então deu 10 dias, para de contar, e quando cessa, continua a contar os 35, tem que ter cláusula expressa no contrato. Se não tiver cláusula expressa no contrato, esse período vai ser contado. Entendeu? Os 35 vai ser contado, independente do afastamento. Então, se o contrato não prevê nada, na hora que dá os 90 dias, já contou, já deu, já passou os 45. E aí você rescinde com ele. Então, eu fiz o contrato por 45 dias de aviso prévio, contrato de experiência por 45 dias, 10 dias ele se afastou, eu não tenho cláusula no meu contrato, ele se afastou, mas continua a contar. Quando chegou o dia 45, o contrato encerrou. Ah, mas ele está afastado. Não importa, o contrato encerrou. E quando cessar o benefício dele, ele volta, você paga os 10 dias que ele trabalhou e acabou. Precisa continuar com ele? Não. Se eu quiser fazer com que esse período de afastamento, né, não conte, esses 35 dias não seja contado, eu tenho que pôr essa cláusula no contrato, né, de que o período de suspensão e interrupção não será contado, o empregado vai voltar e vai continuar o período que faltava quando ele se afastou. Isso tem que estar expresso. Olha só, eu coloquei para vocês, em regra, esse período será computado normalmente. Então, quer dizer, conta normal. Ou seja, se eu não tenho cláusula, os 35 dias vai continuar contando. Tá? Todavia, as partes poderão ajustar o acréscimo do período ao final do contrato. Aí eu tenho que colocar a cláusula para que quando ele voltar, esses 35 dias não tenha sido computado e aí ele vai trabalhar os 35 dias que faltava. Se eu não ajustar essa cláusula, os 35 dias vão contar. E aí, quando ele voltar, eu falo, acabou. Tá? Aí eu dei exemplo para vocês aí, contratei com um trabalhador por um ano e ele ficou afastado para estudar por um mês. Quando decorrer um ano, o contrato acabou. Porém, eu poderia ter ajustado para quando decorresse um ano, nós tivéssemos o direito de somar mais um mês ao contrato. Né? Se a gente pegar, pessoal, a CLT, se vocês vão ler, a redação é bem ruinzinha. Eu queria que vocês pegassem para eu explicar aí com vocês. Estou pegando ela aqui. Tá assim, ó.
472, parágrafo 2º. Nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento, olha só, o tempo de afastamento, se assim acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem do prazo para a respectiva terminação. Então, quer dizer, não será computado se assim acordarem as partes. E se as partes não acordarem, será computado. Então, quer dizer, esses 35 dias, se eu não acordei, está sendo contado, mesmo o cara estando afastado por 90 dias, está sendo contado. Se eu acordar no contrato uma cláusula, aí sim eu posso acordar de não contar, de não computar. Então é isso que ele está deixando claro. Se vocês querem que, se tiver uma suspensão, o período que faltava para o contrato acabar, né, não seja contado, ou seja, que esse período, a suspensão realmente suspenda o contrato, depois, quando cessar, continua o contrato de onde parou, tem que pôr uma cláusula nesse contrato. Se não colocar cláusula nenhuma, este período vai contar. Ou seja, mesmo o empregado estando afastado por auxílio-doença, vai contar como se ele tivesse, entre aspas, trabalhando. Lógico que a empresa não vai pagar nada, mas o contrato vai encerrar daqui 35 dias. Se já foram 10, mais 35 encerra. E ele vai estar em período de auxílio-doença. Fazer o quê? Não colocamos a cláusula, vai encerrar. Tá? Então, quer dizer, coloco a cláusula é colocada para esse período de 35 dias não ser contado só depois da suspensão. Se eu não coloco cláusula nenhuma, esse período de 35 dias vai ser contado mesmo com o contrato suspenso. Quando der os 90 dias, já foi contado os 35, o contrato encerrou. Aí a empresa pode falar, não quero mais. Tá? Então tem que ter esse cuidado também. Para o empregador, muitas vezes é bom não ter a cláusula. Agora, para o empregado era bom ter a cláusula, né? Porque ele tem ali a chance de continuar trabalhando. Tá? Então, nós temos aí essa questãozinha. Tá? Cuidado com isso é muito comum as pessoas perguntarem isso, tá, gente? É muito comum, tá? Principalmente contrato de experiência, né? A pessoa se afasta, e aí, contou ou não contou? Se a pessoa pegou e fez aquele contrato de experiência de livraria, né? Contou, porque no de livraria não tem essa cláusula, né? O de livraria não tem essa cláusula, tá? Então aí, a pessoa se afastou e os dias que faltavam estão contando. Se afastou no 10º dia, os 35 dias está contando. Quando ela volta, mas ela não tem estabilidade? É isso que a gente vai ver agora. Só tem 2 estabilidades que são devidas no prazo determinado. Tá? O acidente de trabalho e a gestante. Então, se, por exemplo, ele se afastou no 10º dia por acidente de trabalho, aí, quando voltar dos 90 dias, ele vai ter 1 ano de estabilidade. Né? O contrato vai correr os 35, porque não tem a cláusula, tá? Só que ele tem estabilidade. Então, quando a estabilidade do acidentado cessou, voltou, o INSS deu a alta médica, tá? O empregado tem 12 meses, 1 ano de estabilidade. Ele não pode ser mandado embora sem justa causa nesse 1 ano, só por justa causa. Então, nesse caso que eu dou exemplo, o cara fez um contrato de experiência por 45 dias. No 10º dia, o empregado foi afastado porque sofreu um acidente de trabalho na empresa. Né? Vai contar os 35, porque não tem a cláusula lá no contrato, tá? Mas, quando daqui 90 dias que ele volta, que cessa, a empresa não pode mandar embora. Se ela mandar embora, ela vai ter que indenizar 1 ano de salário. Entendeu? Ela não pode mandar embora. É diferente do outro auxílio-doença comum, que não gera estabilidade. Chegou dos 90 dias, a empresa fala, olha, não tinha cláusula no seu contrato, os 35 dias contou, então vamos encerrar aqui, pronto. Agora, no caso do auxílio-doença acidentário, a empresa fala, olha, contou os seus 35 dias, mas você sofreu acidente de trabalho. Então você tem 1 ano de estabilidade. Então a empresa teria que ficar com esse cara pelo menos 1 ano. Então, dentro de um contrato por prazo determinado, é devida a estabilidade, nas hipóteses da CLT, tá? Nas hipóteses por prazo determinado da CLT, se o empregado sofre acidente de trabalho no período prazo determinado, é devida a estabilidade para o acidente de trabalho. Só se ele recebeu auxílio-doença acidentário, tá? Se for em decorrência de acidente de trabalho. Aí, o que vai acontecer? O contrato dele, entre aspas, vai ser suspenso, né? Ele vai ficar afastado. Quando ele voltar, ele vai ter pelo menos 1 ano de estabilidade.
Por que pelo menos um ano? Porque eu não sei se foi colocado no contrato essa cláusula aí de contar ou não contar, né? Porque se não foi colocada a cláusula, contou, mas aí ele vai ter um ano de estabilidade. Se foi colocada a cláusula, não contou esse período que faltava, então quando ele retorna, ele vai ter 35 dias, né, ainda para cumprir de contrato de experiência, mais um ano, entender? Então, quando sofre acidente de trabalho, a pessoa ficou afastada mais de 15 dias, tem que ser afastado mais de 15 dias para ter estabilidade. Ela tem que ficar afastada mais de 15 dias, tá? Receber auxílio doença acidentário, né? Quando cessar o benefício de auxílio doença acidentário, ela vai voltar para a empresa, ela vai ter um ano de estabilidade. Então, no prazo determinado, é devido a essa estabilidade. E a gestante, se ela é demitida, né, e ela está grávida, no contrato prazo determinado, ela tem estabilidade até 5 meses após o parto. Estabilidade gestante nós já comentamos, depois a gente vai falar de novo, mas é devido também à estabilidade da gestante no prazo determinado. Então eu contrato a mulher por 90 dias, experiência, né? E deu os 90 dias eu não quero mais ficar com ela, né? Vou rescindir. Se ela ficou grávida nesse período, eu não posso rescindir com ela. Ela vai ter que ter direito a ficar comigo até 5 meses após o parto, né? Eu não posso demiti-la nesse período sem justa causa. Eu só posso demitir tanto o acidentado quanto a gestante se for por justa causa. Por justa causa eu posso, mas sem justa causa eu não posso, tá? A estabilidade é isso. É um período em que eu não posso demitir o empregado sem motivo, tá? Então, veja, ele pode pedir demissão também, tá? Mas eu não posso demitir sem motivo, só por justa causa. Então, só existem essas duas estabilidades no prazo determinado. Se eu estou com um contrato prazo determinado e acontece do empregado sofrer acidente de trabalho, ele vai ficar o período de afastamento, tem que ficar mais de 15 dias afastado, tá? Tem que ser mais de 15 dias para ele poder receber o auxílio doença acidentária. Quando ele voltar, ele tem pelo menos um ano de estabilidade, se o contrato ainda não tinha nada mais para ser cumprido. Mas, na verdade, assim, não é pelo menos um ano, ele tem um ano de estabilidade. O que acontece, deixa eu só corrigir isso, quando ele volta, ele tem um ano de estabilidade. Passou um ano de estabilidade, eu posso rescindir com ele, tá? Se não deu tempo do contrato acabar, eu vou rescindir antecipadamente. Então vamos imaginar, igual eu coloquei lá para vocês, o cara tem um contrato de experiência por 45 dias. No 10º dia, ele sofreu acidente de trabalho, aí ele fica afastado, tá? Só que eu coloquei aquela cláusula de não contar, tá bom? De não contar. Quando ele volta, não contou os 35 dias, vai começar a contar agora. Só que esses 35 dias está dentro de um ano, viu, gente? Tá dentro, não vai ser um ano. Eu acho que falei um ano mais 35, tá errado. Tá dentro de um ano. Quando ele volta do benefício, ele tem um ano de estabilidade. Um ano de estabilidade. Se eu tinha ainda 35 dias para contar, esses 35 dias vai ser dentro desse um ano. É um ano de estabilidade que ele tem, assim que ele volta, tá? Então veja, se o empregado está num contrato prazo determinado, sofre um acidente, fica afastado, volta, a empresa não pode mandá-lo embora dentro desse um ano de estabilidade, de um ano após o retorno dele, tá? Acho que do jeito que eu falei, tá me vindo, tá parecendo que ele vai ter um ano mais 35. Não. A empresa vai continuar os 35 dias cumprindo com ele, mas esses 35 dias vão estar dentro de um ano. Dentro de um ano, tá? O que eu quis dizer ali é o seguinte, às vezes o contrato era, sei lá, de um ano e meio, né? E aí ele ficou um mês trabalhando, 2 meses afastado, né? E esses 2 meses aí não contou. Então ele teria ainda mais 5 meses para trabalhar depois, né? Esses 5 meses vai estar dentro desse um ano. Dentro desse um ano. Então a regra é muito simples. Se eu estou num contrato por prazo determinado, o empregado sofre acidente de trabalho e é afastado, independente se tem cláusula de contagem ou não contagem, quando cessa o benefício previdenciário, o empregado tem um ano de estabilidade. E o período que ele teria que ainda cumprir, porque às vezes eu coloquei a cláusula de não contar, vai ser cumprido dentro deste um ano. Passou um ano do retorno, eu posso demiti-lo sem justa causa. Tá? Agora, se esse um ano estiver dentro do contrato, eu faço um contrato de 2 anos com o cara. No primeiro mês ele sofre acidente de trabalho, fica 2 meses afastado, né?
Aí ele vai voltar, ele vai ter um ano de estabilidade, mas terminando um ano de estabilidade, ainda não terminou o contrato. Aí, se eu rescindir com ele, vai ser rescisão antecipada, eu vou ter que pagar aquela indenização de metade, né, se não tiver a cláusula securatória. Tá? Aí sim, aí mesmo ele usufruindo de um ano de estabilidade, ainda tem mais um tantinho de contrato para ele usufruir. Tá? Aí sim, tá? Mas aí a estabilidade dele acabou em um ano. Se a empresa quiser rescindir antes com ele, depois, ela pode. O que ela não pode é rescindir com ele sem motivo dentro desse um ano que cessou o benefício, que ele retornou para a empresa. Nesse período, ele não pode. Se o contrato era pequeno, a empresa tem que continuar com ele esse um ano. Se o contrato era grande, ele vai usufruir esse um ano de estabilidade e ainda vai ter mais um pouquinho de contrato para usufruir neste pouquinho de contrato que a empresa pode rescindir antecipadamente com ele. Tá? Acho que agora ficou claro, né? Se tiverem alguma dúvida, manda no WhatsApp para mim. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que num contrato prazo determinado, só dois estáveis conseguem estabilidade, que é o acidentado, se ficar mais de 15 dias afastado e receber o auxílio doença acidentário, que é essa hipótese que nós falamos, e a gestante. Né? No 90 dias, a mulher ficou grávida nesse período, se eu vou mandar ela embora, ela está grávida, eu não posso. Tem que ficar com ela até 5 meses após o parto. Eu só posso demiti-la por justa causa ou se ela pedir demissão. Tá? Aí no slide eu coloquei para vocês, ó. A extinção do contrato por prazo determinado pode ocorrer quando do implemento do termo final ou de forma antecipada. Né? Extinção normal do contrato é o que nós falamos. Quando o contrato estava previsto para acabar, acabou. Tá? Se ocorrer em seu termo final, morte natural, não enseja o pagamento de aviso prévio de nenhuma verba em si. Né? Então, se ocorrer em seu termo, não enseja o pagamento de aviso prévio nem de indenização, de nada. Tá? Nem acoberta os diversos tipos de estabilidades. Então aí que tá. Se eu estou dentro de um contrato por prazo determinado e ele extingue normalmente, não tem que pagar aviso prévio, não tem que pagar a indenização de metade do período faltante, não tem que pagar a multa de 40% do FGTS, não tem que pagar nada. Por isso que eu acho que a multa de 40%, quando rescinde antes, ela é incompatível com a indenização. Né? Porque, por exemplo, o cara rescindiu antes, a empresa já vai pagar metade dos salários que faltavam, ainda vai ter que pagar multa de 40% do FGTS. Para mim, são dois institutos incompatíveis, mas tem doutrinador e jurisprudência que defende o pagamento dos dois na rescisão antecipada. A metade dos salários que faltavam, mais a multa de 40% sobre o FGTS do período que o empregado trabalhou. Tá? Eu, particularmente, não concordo com a multa de 40%, porque já tem uma indenização que é metade dos salários que faltavam. Tá? Então, nesse trecho aqui, eu deixo claro ali, ó, nem é coberto os diversos tipos de estabilidades provisórias, ou seja, no prazo determinado eu não tenho estabilidade nenhuma, salvo o acidentado e a gestante, salvo esses dois. Aí eu coloquei o fundamento, ó. A súmula 244, item 3 do TST, fala que a gestante tem estabilidade no prazo determinado, e a súmula 378, item 3 do TST, fala que o acidentado tem estabilidade no prazo determinado. Então, essa parte aí, eu quero deixar claro para vocês o seguinte: se um contrato por prazo determinado extingue normalmente, eu não tenho que pagar nada mais para o empregado do que é devido. Eu não tenho que pagar aviso prévio, não tenho que pagar indenização de 50%, não tenho que pagar multa de 40%, e o empregado não tem estabilidade, com exceção da gestante e do acidentado. Então, se eu encerrar com ele normalmente, mas ele sofreu acidente de trabalho, ele vai ter estabilidade. Então, o contrato vai ter que respeitar essa estabilidade um ano após o retorno dele do auxílio doença acidentária. Se ela estava grávida, ela vai ter estabilidade até 5 meses após o parto, ou seja, o contrato vai ter que respeitar essa estabilidade. Não vai virar indeterminado, continua determinado, mas vai se estender pelo período da estabilidade, ou seja, o contrato prazo determinado se estende pelo período da estabilidade, no caso de acidentado e de gestante. Tá? Aí eu finalizo ali, portanto, a regra é que no contrato a termo não se adquire estabilidade, salvo no caso gestante do acidentado, como exposto acima nas súmulas. Tá? Tudo bem, pessoal? Na próxima aula a gente vai falar do contrato de trabalho intermitente. Então, vocês estejam com a CLT em mãos, que eu vou comentar os artigos, porque é um tema novo, não tem muita coisa de jurisprudência ainda, tá? Mas eu vou comentar os artigos que a reforma trabalhista trouxe sobre contrato de trabalho intermitente, tá? É uma modalidade diferente de contrato, não é prazo determinado nem indeterminado, vamos dizer assim, né, entre aspas, é um contrato diferente, tá? E aí nós vamos analisar as regras deles, tá bom?
Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa aula, manda no WhatsApp para mim que eu respondo para vocês, tá bom? Estou à disposição. Até mais, até a próxima aula.